iniciando aqui a nossa transmissão ao vivo através do Facebook e também no canal do YouTube do Jornal Alto Jacuí, para a gente bater esse papo legal que a gente vai falar de um programa que é muito legal, um programa que tem uma história aqui desde 2023, 22, eu acho que foi aprovada a lei da criação do Família Acolhedora aqui em Birubá. E aí, de lá para cá, né, o município, principalmente a Secretaria de Assistência Social, Trabalho e Habitação, tem coordenado esse trabalho, né, de mapeamento das famílias e de acolhimento, né? E hoje a gente está recebendo esse time aqui que coordena esse programa e para a gente falar um pouquinho como que está o programa, quais são os desafios, né? Porque sempre que tem essa situação, e eu dizia aqui para os nossos entrevistados aqui, antes da gente entrar no ar, né, que eu estou num lugar de fala agora aqui, e eu acho isso muito legal, quando tem essa situação de crianças e adolescentes que são, porventura, né, de uma decisão judicial ou de algum tipo de problema, acabam saindo ali do poder, né, familiar daquela família dela, né, elas precisam ficar em algum lugar até que o judiciário decida o futuro delas, né? E é tão dolorido quando a gente, né, pensa nisso, né, que vai um juiz lá sentado numa cadeira decidir o que, que vai acontecer com uma criança, com um adolescente, com tudo mais. Mas muitas vezes essas crianças acabam sendo vítimas de violência, vítimas, né, de abusos e tudo mais, e é por isso que o judiciário toma essas medidas. E aí, quando o judiciário toma essas medidas, a gente precisa pensar o que fazer, né? Diferente daquelas crianças que já perderam o poder familiar e que estão nos abrigos, por exemplo, aguardando para adoção, o programa Família Acolhedora é diferente. Ele acolhe aquelas crianças que estão em situação, né, de desconstituição familiar, digamos assim, mas que, porventura, amanhã ou depois pode acontecer de voltarem para suas famílias biológicas, e essas famílias acolhedoras, elas cumprem esse papel de transição, né? Então, a gente está recebendo aqui a turma da Secretaria de Habitação, né? E aí eu vou pedir aqui para todos eles se apresentarem para nós. A gente está com a secretária Lia Timan aqui, tá também com a Ana Salete Spengler, né? E com o Fábio, que eu não tenho o sobrenome dele, mas ele vai se apresentar melhor aqui. E aí a gente já aproveita e já colhe aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo à Rádio Cidade. Bom dia, Cristiano. Tá? Bom dia a todos os ouvintes. Eu me chamo Fábio, sou assistente social do CRAS, Fábio Gelaim Coco, sou assistente social do CRAS desde 2012, né? Fiz o concurso público, então venho juntamente com toda a equipe técnica e todas as gestões que passaram desde 2012, né? Atuando então como servidor público, né? Fazendo parte da equipe, né? Uma equipe que nós temos, uma equipe técnica, né? Que conta com mais assistentes sociais, mais colegas que são assistentes sociais também, conta com a psicóloga, né? Nós temos a psicóloga Giannini, tá? Agora também, desde janeiro, contando com a coordenação desse programa, desse serviço, né? Do Serviço Família Acolhedora, da Ana Salete, e agora também contando com a Lia, né? Tá? Que a Lia é a nossa secretária agora e está contribuindo muito também conosco, né? Dando todo o suporte necessário. Então, a lei, né, foi instituída, a lei municipal do programa Família Acolhedora, bem como você falou, Cristiano, essa lei municipal foi instituída no ano de 2022. Isso aí. Fábio, só o teu sobrenome que tu não disse para depois a gente, na matéria do jornal, colocar. Isso, Fábio Gelaim Coco. Fábio Gelaim. Ana Salete Spengler, ela que é aí a moça multitarefa aí, né? Sempre comprometida com o desenvolvimento do ser humano na sua plenitude, né? Seja através dos clubes de serviço, através do esporte, né? E cumprindo então essa tarefa agora, Salete, dentro da secretaria, né? Ajudando aí nesse programa tão importante. Bom dia, Salete, seja bem-vinda mais uma vez. Bom dia, Cristiano, e a todos os ouvintes da Rádio Cidade. E um bom dia especial para os nossos colegas que estão nos ouvindo, né? Cristiano, eu estou aprendendo também aqui, né? Embora eu tenha 16 anos de conselho tutelar,
a visão é um pouco diferente, né? A família acolhedora com o conselho tutelar, embora tenha assim, como é que eu vou te dizer, muitas vezes depende do outro, né? E eu estou muito feliz aqui de trabalhar com o Fábio, com a Janine, né, que são profissionais excelentes, e tem mais a outra assistente social, a Joyce, né? E a Lia que nos dá todo o apoio, né? Então te digo sinceramente, muita coisa estou aprendendo com o Fábio, né? E estou gostando, e eu sei que cada dia é um aprendizado novo, né? E tenho um carinho muito especial por essas famílias. Nós temos 3 famílias acolhedoras aqui, que são famílias especiais. Eu considero realmente famílias especiais, porque se dedicam, cuidam das suas crianças ali como se fossem seus filhos, né? E isso não é fácil, né? A gente sabe que cada um dá o máximo de si, e o que conforta essas famílias, que eles têm todo o suporte do poder público, e especial dos nossos técnicos aqui, e da nossa secretária, que não mede esforços, né, e que cobra da gente. Muitas vezes ela está cobrando, e eu acho certo que ela tem que fazer essa cobrança, porque ela quer o melhor para as nossas crianças e para essas famílias que acolhem, né? Muito bem, Salete, tu disse muito bem, eu acabei de tinha esquecido esse fator aí, e o fato de tu ter trabalhado tanto tempo no Conselho Tutelar, eu acho que te dá um know-how, porque daí eu acho que tu entende os dois lados, né, desta balança. Lia, querida, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Isso. Não vamos falar de Corsã hoje, tá? Prometo. Hoje deixamos, né? Bom dia, Cristiano, bom dia, comunidade que nos ouve. Já passei por tantos assuntos nesses microfones, né? Desde a Corsã, a ONG, o vôlei, e agora talvez encerrando a carreira com a questão da assistência social, né? Recém começando. Mas é um trabalho grandioso, realmente, todo esse trabalho que é desenvolvido pela equipe que nós temos. Eu ressalto sempre e vou continuar ressaltando uma equipe maravilhosa, comprometida com esses trabalhos. E isso é muito importante para que a gente tenha um resultado positivo lá no final. Nós estamos falando de vidas, de pessoas, de crianças, adolescentes, idosos, várias pessoas que precisam dessa assistência. E claro que, como a Salete falou, existe a cobrança, mas sim uma cobrança dentro de tudo que é possível. E o papel hoje da Secretaria é fornecer todo esse suporte, tudo que for necessário para que esse e outros programas tenham êxito. Quando nós falamos em assistência social, trabalho e habitação, é uma gama de temas, é uma gama de assuntos, de problemas que nós estamos lá para tentar resolver. Hoje, especificamente, falarmos sobre a família acolhedora, mas há muitos, né, Cristiano? Muita coisa que ainda nós precisamos conversar, e sempre disse para vocês, né, a imprensa tem um papel fundamental nisso. É um processo todo que sempre essa publicação, os comentários, as pessoas nos ouvindo, porque vocês conseguem, através de vocês, nós conseguimos chegar a um maior número de pessoas. Então, esse é o objetivo hoje aqui. Sensacional. E a Lia, eu lembro muito bem que foi aqui comigo a primeira entrevista da Lia como secretária. Ela nem sabia que tinha sido, né? Na verdade ela sabia sim, né? Mas ela veio para tratar outros assuntos como integrante da equipe e saiu daqui do estúdio de secretário já, né? Foi bem legal aquele momento. Mas, gente, vamos fazer um revinde aqui para a gente entender um pouquinho como que está essa situação. A gente sabe que esse público que é atendido pelo Família Acolhedora é um público não é um público fixo, né? Então, às vezes tem várias crianças, às vezes não tem nenhuma, tal. E aí essas famílias acabam sendo o suporte para, né, para quando tem essa situação, poder acolher. E 3 famílias a gente percebe assim, né, que foi o dito hoje, que estão ali dentro dos critérios cadastrados. Primeira coisa, Fábio, que eu acho que é importante a gente trazer o que é uma família acolhedora, né? Qual que é o papel dela? Porque a gente fala família acolhedora, mas o que é de fato uma família acolhedora? Qual é o vínculo que ela tem com essas crianças? Como que esse vínculo se estabelece, né? Tem, como é que se diz ali, um namoro ali, né, para conhecer, para ter aquela convivência mínima, para só depois, num outro momento, a criança poder passar o final de semana lá, enfim. Como é que funciona na prática? Certo. É importantíssima, né, essa pergunta. Eu acho que isso vai resumir muito bem o serviço, né, de forma objetiva.
Na realidade, então, quando o Conselho Tutelar, né, aplica a medida, tá? E essas crianças, quando é destituído o poder familiar e essas crianças são retiradas dos âmbitos domiciliares, tá? Cabe, né, o nosso papel, o papel do serviço social, o papel do CRAS, então, né, enquanto equipe técnica, junto com a gestão, né, da Secretaria de Assistência Social, é buscar um acolhimento. Isso sempre passando pelo Poder Judiciário, tá? Sempre sobre a anuência do Poder Judiciário. Então, o protocolo é esse. Tá? O Conselho aplica a medida, o Conselho Tutelar, essas crianças são retiradas dos âmbitos domiciliares e, por exemplo, para evitar, isso é importantíssimo, né? Para a comunidade saber, para todos os ouvintes, que, por exemplo, assim, um dos principais objetivos do programa do Serviço Família Acolhedora é evitar o acolhimento institucional. Então, por exemplo, assim, ao invés dessas famílias irem para abrigos, né? Hoje já não se usa mais essa nomenclatura, esse termo abrigo, mas são os acolhimentos institucionais. Então, nós instituímos o Família Acolhedora no município. Então, essas crianças, claro que daí a equipe vai conversar com esses responsáveis, com essas famílias que estão aptas, que já estão cadastradas, Sim. que também têm uma autorização já judicial, tá, para serem famílias acolhedoras. Então, essas crianças, conforme a faixa etária, né, Cristiano, tá? Tem tudo isso, porque assim a gente antes faz as entrevistas, né? A gente no credenciamento dessas famílias acolhedoras é feito então todo um trabalho, né, para verificar então quais as faixas etárias, né, possíveis para aquela família, tá? Por exemplo, assim, dificuldades, virtudes que aquelas famílias têm, e daí logo após as crianças são acolhidas já junto às famílias. Isso é rápido, viu? É uma transição rápida. Como você também bem disse, o que pode mudar é o período que essas crianças ficam acolhidas junto a essas famílias. Algumas ocasiões são períodos curtos, tá? Períodos curtos. E outras ocasiões, infelizmente, elas acabam ficando acolhidas por um período maior, até 2 anos, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tá? Temos um caso hoje no município, sempre interessante citar exemplos reais que estão acontecendo, que estamos nessa transição, então, que está saindo do acolhimento familiar e indo para adoção, tá? Uma criança que infelizmente ficou um período maior, tá? Mas, por exemplo, assim, foram cumpridos os prazos para que a família de origem, a família biológica, a família extensa, para que todos, por exemplo, assim, manifestassem intenção de novamente, né, serem guardiões dessa criança, assumirem uma guarda provisória, enfim, depois de cumpridos todos esses prazos. Claro que nesse caso, o tempo não foi o desejado, o ideal, né? Mas, enfim, nesse período ocorreram manifestações por parte de família extensa. Então, hoje, essa criança já está numa fase de aproximação junto à família adotante. Isso, junto à família adotante. Então, temos casos, sim, que o acolhimento familiar junto à família acolhedora foi rápido. Às vezes pode ser dias, tá? Horas, 24 horas, 48 horas, semanas, meses e, infelizmente, em alguns casos, anos, né? Ou um pouco mais de um ano. Conforme a realidade de cada caso, né? E tem que ter, dentro da equipe, nessa letinha interdisciplinar da secretaria, todas essas pontes. A gente vê o Fábio aqui na parte da assistência social, muito, muito capacitado e muito qualificado, mas o psicológico também é importante, né? Não só para a criança, como para a família acolhedora também. Porque eu vou pegar essa situação de exemplo, Fábio, que tu trouxe aqui. Imagina você ficar acolhendo uma criança 2 anos, né?
você vai criar um vínculo com ela, né? Você vai criar algum tipo de sentimento ali, algum tipo de, né, vai emergir na história daquela criança ali. E aí quando há porque a família acolhedora já sabe, né, que ela não é uma família final, né? Ela tá ali cumprindo um papel de transição. E aí, né, tem todo esse processo daí que a família vai ter que passar depois, né? Do desmamar, digamos assim, né? Do desconectar de novo para que essa criança possa seguir o caminho dela, o destino dela e tal. E isso é muito importante trabalhar. E tu, como tu trabalhou lá na parte do conselho também, né, Salete? Tu deve entender muito bem também a parte da criança, né? Imagina a dor que é para uma criança quando o conselho tutelar chega e por diversas razões, né, para proteger ela é obrigado, né, com a decisão judicial é obrigado a tirar ela, né, da convivência da família biológica dela. Deve ser uma coisa muito muito horrível, né? Realmente, Cristiano, é muito triste. Isso não acontece no caso assim se tu retira um bebezinho, né, que não tem noção ainda. Mas quando já é crescidinho, é muito triste. Eu já presenciei situações que muitas vezes culpavam o conselho, culpavam nós, como se nós fôssemos os autores dessa retirada, né? Só que nós éramos autorizadas pelo juizado a ir retirar essas crianças. E é muito triste. Aquele dia tu pode... A gente faz cursos e tudo que tu tem que ser... Não adianta, né? Você é ser humano e é muito triste. Tu imagina tirarem um filho, mesmo que essa criança esteja sofrendo, muitas vezes até abusos, mas eles querem a mãe. Eles querem ficar no âmbito familiar. Isso é triste de tu presenciar isso e ter que tomar uma decisão, e uma decisão judicial, né? E tu tem que cumprir, né? Então, por isso que eu valorizo muito essas famílias. E hoje nós temos necessidade de ter mais famílias acolhedoras. Tanto é que está aberto para famílias que tenham interesse procurar o CRAS ali, né? Para fazer a sua inscrição, para participar do processo, né, de todo, porque tem um processo assim bastante rígido, né? Porque tem que ser famílias especiais, né? Então está aberto as inscrições ali. A gente gostaria muito que tivessem famílias que quisessem ser acolhedoras, né? Eu sou defensor dessa questão burocrática. Às vezes a gente é meio contra, né? Muita burocracia, não, mas muito eu acho problema. Mas é fundamental, principalmente para esse assunto. Eu acho necessário, porque tanto é que essas famílias que nós temos, a gente assim quer um bem a elas, porque realmente elas correspondem àquilo que foi o objetivo da família acolhedora. Principalmente, né, Ana Salete, no sentido de proteção dessas crianças, exatamente. Né? Segurança para essas crianças, né? Um ambiente saudável, né? Pois é, a Salete falou mais do ponto de vista das crianças, né? Enfim, desse trauma por ela também ter estado no lado do Conselho Tutelar, né? Mas, Fábio, e para a família, por exemplo, né? Para a família que acolheu, né? Então, ela também tem que passar por esse processo, né? De entender ali, né? Porque não tem como, né, Salete? Quando o teu amor é gigantesco, como é o caso dessas três famílias, essas famílias elas têm um amor enorme, porque elas estão dispostas a acolher crianças que passaram por traumas, por problemas inimagináveis, né? No âmbito dela, entregar para essa criança todo o amor que ela talvez não tenha recebido antes ali, para que ela minimamente, né, entenda que não é todo mundo que é mal, que as coisas, né, podem melhorar e tudo mais, e cria uma consciência mais amorosa nessa criança, né? E aí deve ser muito difícil para elas. Tem que ter uma preparação da família também, né? Tem que ter, e graças a Deus a gente assim fala com orgulho até que essas famílias elas têm todo o acompanhamento pela psicóloga, pelo assistente social, né? Tanto é que a Janine, semanalmente ela faz visita a essas famílias, né? E faz um trabalho muito bom. E isso assim a gente só tem elogios, né? E realmente a família, tu imagina se uma criança que uma família pega, digamos, ao nascer, e que fica um ano lá, ela se apega, não adianta. Então, tem que ser feito um trabalho, e esse trabalho é feito pelo grupo do CRAS ali, né? Legal. É muito importante, né? E é difícil dimensionar, Cristiano, tá? O amor que essas famílias, tá? Que esses guardiões, que esses responsáveis familiares têm perante essas crianças. E, por exemplo, assim, nós podemos usar um adjetivo aqui que somos o município, né? Enfim, nós
que somos técnicos, gestores aqui, nós somos muito abençoados com essas 3 famílias. Então, por isso, o importantíssimo sermos muito criteriosos com relação ao credenciamento, ao cadastramento dessas famílias. Então, hoje, até agora, essas crianças só evoluíram. Tá? Tivemos muitas dificuldades, tivemos, sim, crianças que não se adaptaram junto a essas famílias, que infelizmente, eu não gosto de usar muito esse termo, mas tivemos que transferir para acolhimentos institucionais, tá? Mas a maioria dos casos, sim, né? As crianças evoluíram, estão em processo de evolução. Nós contamos também, além do apoio da gestão, com o apoio de toda a rede, né, municipal de saúde. Isso também é importante salientar. O CAPES, né? Tá? O CAPES é de suma importância, porque muitas vezes nós necessitamos do suporte, do acompanhamento da equipe multidisciplinar lá do CAPES também. Viemos aqui também, né, agradecer o apoio sempre do CAPES, do Conselho Tutelar, sempre importante falar, né? A gente sempre cita que temos que trabalhar em rede, em conjunto, né? Então temos toda essa rede de proteção, trabalhando também, dando o suporte, importantíssimo também o suporte do Ministério Público, né? Sempre presente, sempre, vamos dizer assim, sempre nos dando, né, esse suporte imediato, também bem como do Poder Judiciário também. Certo. Lia, secretária, tem que responder aquelas perguntas mais difíceis, né? E eu não vou deixar de colocar aqui. Qualquer coisa, peço apoio aos universitários. Existem críticas e eu entendo, tá tudo certo, as pessoas pensam o que quiserem pensar, mas há algum tempo atrás, ainda na outra gestão, houve um movimento contrário, construído por um grupo de pessoas aqui do bairro Hernani, principalmente, né, contrários à construção do centro de acolhimento, aquele que foi aprovado pela consulta popular, que tem o recurso garantido, né, que é um projeto extraordinário, e é nesse aspecto que eu quero sair dessa lógica, infelizmente, que muitas vezes a política tem de ficar, o governo passado nada prestou e agora e é nós aqui e é eles lá e tal. Eu acho que tudo aquilo que é política pública, que vem para contribuir, que vem para somar, que vem para trazer coisas boas, elas têm que ser continuadas, independente do projeto A ou projeto B ter ganhado a eleição. E esta casa de acolhimento, eu acho que ela é um sinal importante para a nossa região, porque hoje as nossas crianças que necessitam de acolhimento, elas têm que ir para a Lagoa Vermelha. É muito longe, perde totalmente, se não tem o Família Acolhedora aqui, por isso que talvez o Família Acolhedora seja tão importante, né, nesse momento que a gente está, porque imagina você pegar uma criança que ainda não está decidido o que vai acontecer com ela e mandar lá para a Lagoa Vermelha, longe dos olhos de vocês, de todo mundo que faz a proteção dela, né? Então, a construção de um centro regional nosso aqui de acolhimento, como diz o Fábio muito bem aqui, uma casa institucional, né? Agora tem os nomes mais bonitos, né? Mas enfim, né? Eu sou do tempo do lar das crianças, né? Que eu acho que era mais bonito, né? Enfim, esse espaço para que essas crianças possam ficar. Teve gente que teve me dá uma vergonha isso até de dizer que eram marginaizinhos que iam vir para Ibirubá da região inteira, que eram filhos de bandidos que iam vir para Ibirubá da região inteira. Isso é uma vergonha de que ter seres humanos que pensam dessa forma. A gente negar o acolhimento de crianças é a coisa, eu acho que é o fundo do poço para uma sociedade, né? Aí eu queria te perguntar, Lia, como é que está esse projeto? Porque eu sei que o recurso foi aprovado na consulta popular, não sei se o Leite pagou, né? Mas foi aprovado, né? Nós fomos votar, eu fiz campanha, inclusive, para que esse centro tivesse resultado. E aí, como é que está agora com o novo governo? Há uma discussão sobre isso? Há um horizonte em relação a isso? Sim, existe, Cristiano, porque, como você disse, já é um projeto aprovado, já está em construção. Eu visitei há poucos dias lá, sim, olha lá. A previsão dela seria agosto, mas vai ultrapassar, até pela questão da mão de obra, dificuldade de se conseguir. Mas ela já está em construção, já também existe o recurso que vai precisar toda a infraestrutura interior, né, para o funcionamento dela. E é uma discussão ampla, porque ela não vai envolver só o município de Ibirubá, ela é regional. Então, agora
Tem que ser construído toda financiamento essa também, né? estrutura. Como que vai ser? Como que ela vai funcionar? Quem vai administrar? Porque você não é simplesmente as crianças irem lá. Você como é uma casa, é 24 horas, há dormitórios, berçário, precisa uma quantidade de profissionais mínima para o funcionamento dela. E nós falamos desde cozinheira, Sim. na limpeza, psicólogo, assistente, talvez Zelador. médico, então isso, tem tudo isso. Ela é uma discussão regional, realmente. Não é só o município de Ibirubá Isso que vai está ter na que pauta assumir. ali da região, por Sim, exemplo, nas reuniões da Marja, tem se discutido isso. Está se iniciando, né, Cristiano? Porque nós temos toda a questão do início dessa gestão também, né? Nós estamos agora já há Não só 4 dessa, meses. mas outras prefeituras Claro, também que isso não trocaram, foi só né? aqui, mas é uma discussão que ela tem que ser iniciada porque não é algo que somente o município de Ibirubá vai assumir. Como haja, de repente, criar uma fundação, algo São assim. 14 municípios, né? Isso, e lá são 32 vagas que tem. E isso é bem importante ressaltar. Ou seja, esses 14 municípios também têm os mesmos problemas que nós temos em conseguir uma vaga. Porque mesmo que nós tenhamos o Lar da Menina, eles têm um número X de crianças e adolescentes que vão ficar e daqui a pouco eu não tenho mais vaga. Então, tem toda essa estrutura. Tem um lar aqui? Não, do Lar da Menina, que é o Lar da Menina é de Lagoa. É o de Lagoa, Isso, tá. é o de Lagoa. Então, ela tem que sim se iniciar essa discussão. A construção está em andamento, está na pauta dessa gestão, como que vai ser feito. Como Mas um todos serviço- os 14 municípios têm que ter essa consciência que mensalmente vai ter uma contribuição para que funcione. Ou seja, reserva de vagas, isso tudo tem que ser E construído a própria discutido. questão, por exemplo, da equipe técnica, né? Quem que Claro, vai pagar? Vai ser vinculado ao município de Ibirubá? Vai isso. ser ao E Estado? nós estamos falando das 8 da manhã ao meio-dia, da 1h30 às 17h30. Nós estamos falando de 24 horas, pessoas que têm que... Porque é uma responsabilidade muito grande. Nesses locais, esse preconceito de que seriam marginalizados, crianças problemáticas, nem sempre são. Mas pode acontecer, né? A gente sabe que pode acontecer. Então, a estrutura ela tem que ser muito boa para suportar e trabalhar essas crianças. Nós temos um exemplo de um menino, né, Fábio, que está em uma instituição e ele evoluiu. Então, essa instituição ela vai ter esse papel também. Não é só ficar com as crianças e adolescentes lá. Ela tem que procurar desenvolver, tirar eles daquela situação que eles estavam e melhorar, dar uma perspectiva de vida, algo assim, né? Preparando para uma possível adoção, que sempre se tem muita esperança nisso, né, Cristiano? Mas hoje, assim, ó, realmente, enquanto isso acontece na Casa de Acolhimento, nós estamos com esse trabalho aqui. Porque, como você falou, uma criança seja retirada da sua família até ela parar numa instituição ou numa casa acolhedora, existe todo um trabalho. Não é hoje que é decidido que amanhã essa criança já vai. Existe a denúncia, existe a avaliação, acompanhamento do CAPS, CRAS, A busca conselho. por familiares, né? Por Isso. família extensa. Primeiro se faz isso, a busca da família extensa, se faz todo esse trabalho com as famílias acolhedoras. Tivemos êxito em muitos casos, alguns não, infelizmente, mas eu sou testemunha que tudo foi feito para que essa criança não fosse parar numa instituição, porém vai acontecer, porque vai um pouco além da nossa alçada. É que são realidades, né, Lia? Isso. Bem como você está falando, muitas vezes, né, Cristiano, Ana Salete, não se encontra um componente junto à rede familiar. Muitas vezes essa criança não tem uma família extensa que reúna condições, né? E as famílias de acolher, de proteger. As famílias também estão ficando menores, né? Antigamente nós pegávamos famílias enormes, hoje não, essas famílias já estão diminuindo. Então há toda essa complexidade. Porque você imagina, né, Cristiano, a criança provavelmente viveu num ambiente impróprio, né? Teve aquelas dificuldades. Ela é retirada da família. E aí ela já ir para uma instituição.
Então, isso que a gente tem que trabalhar muito, muito, evitar isso. Esse é o papel da família acolhedora, nos ajudar. Ela não fica totalmente com a responsabilidade sobre aquela criança. Como foi exposto aqui, nós acompanhamos semanalmente algumas necessidades que porventura venham ocorrer, a gente auxilia. Nós tivemos um caso de aniversário, festa de aniversário, a equipe foi convidada. Então, tudo isso é muito importante que essas famílias tenham esse apoio, porque é realmente grandioso. Nós temos que fazer uma análise assim, hoje, minha família acolheria uma criança que precisa de ajuda? E essas famílias estão fazendo isso, abrindo seus lares para isso. Importante, né? Crianças vítimas de violência, né? E às vezes N violências, né? De todas as formas, negligências, né? Então, temos que ter muito cuidado, né? A gente sabe dos preconceitos existentes, mas nós temos sempre que lembrar que são vítimas, tá? Certo. Isso é fundamental, Fábio, que tu traz, porque este é o papel do Estado, né? Não é julgar, não é dizer, olha, esse aqui é do bem, esse aqui não é, esse aqui tal. O papel do Estado é acolher. É acolher, né? E principalmente quando se trata de criança e adolescente. E proteger, né? E proteger, exatamente. Agora, o histórico que aconteceu, deixou de acontecer, é outra história. Isso é um outro processo que precisa trazer. Mas, vamos lá, três famílias, então, hoje estão atuando já, né, habilitadas e tal. Qual seria o número ideal, assim, para a gente conseguir dar conta da demanda e ter digamos assim, essa segurança? Porque, é claro, também, quando tu tem 3, acaba caindo sempre naquelas, né? E aí, daqui a pouco, também fica um pouco pesado para as famílias sempre cair nelas, né? Não que mas elas estão ali e tá tudo certo, né? Mas se a gente tivesse, por exemplo, 5 famílias, 8 famílias, Isso. né? Aí você faria aquele rodízio ali, não ficaria tão pesado para nenhuma delas, né? E, às vezes, uma criança não vai se adaptar num lar, a gente tem a tentativa de outro lar. E hoje não, quando se esgotam as 3 possibilidades. Porque também a gente pode botar 3, 4 crianças em cada família, né? Hoje é uma criança, né? Ou duas. Mas mesmo assim... no máximo 2 crianças por família. O que acontece? Quando são irmãos, principalmente, né? O ideal é não ter nenhuma, né, Cristiana? No mundo ideal seria não ter nenhuma, mas vai ocorrer. Pode, digamos, hoje acontecer um evento de 2 crianças se precisarem de acolhimento. E aí nós não teríamos essas 2 famílias. Então, esse tempo também que vai ficar na família pode ser uma semana, pode ser, enquanto se busca outras alternativas, nós tenhamos êxito, 2 semanas, um mês. Isso, né? E falando sobre cadastramento das famílias, eu acho que é relevante falar também que a família pode ser constituída de uma pessoa, né, Cristiano? Sim. Que às vezes as pessoas não têm essa... eu sou sozinho. Eu sou sozinho, eu acho que eu não reuniria condições. Sim, reúne, tá? Não é problema, até temos uma família que é constituída, que é a família unipessoal, né? Então, também é importante lembrar, né, a comunidade com relação a isso, tá certo? Então, fizemos aqui, mais uma vez, aqui o nosso objetivo então, convidar, tá? Fazer esse convite, então, a todas as famílias, para que elas reflitam e pensem com relação a essa possibilidade de fazer esse credenciamento junto à Secretaria de Assistência e junto ao CRAS. Muito bem, isso é muito legal, assim. Então, aqui tem um folder aqui que o pessoal preparou aí, né, que explica bem certinho aí, né, qual é a função, como que essa família pode se preparar para isso, né, como é que o processo, que é diferente da adoção, né, isso é importante a gente esclarecer, né. Primeiro, assim, as famílias acolhedoras, elas não podem estar lá no Cadastro Nacional de Adoção, né, então é outra coisa lá. Lá é outra coisa. Família acolhedora é aquela pessoa que tem aquele amor disponível, né, Salete? Eu tenho esse amor aqui disponível, eu vou colocar ele a serviço da comunidade de alguma forma. E aí recebe lá as crianças nesse período e depois volta e depois vem outras. Eu acho que deve ser uma maravilha. Eu até me credenciaria, né? Mas como eu estou na outra lista, então eu não estou ali habilitado para isso, né? Mas tem tantas famílias, né, Salete, que daqui a pouco estão aí, né, os filhos já criados, já casaram, já foram pro mundo, já são felizes, já têm seus netos, que vêm talvez uma vez por ano e olhe lá quando vem, às vezes nem vem, né, estão ali, né,
olha só quanto possibilidade de ter ali, né, alguém para compartilhar esse amor, né? Tu sabe, Cristiano, que eu fiz visitas em várias igrejas nossas aqui, né? Que eles têm um diferencial. Eu vejo diferencial nas igrejas, porque ali são famílias que realmente frequentam e que têm aquele amor diferente, né? Tanto é que essas famílias que nós temos são pessoas assim que têm uma religiosidade. Então, são realmente famílias especiais. Um pastor fez uma reunião com todos os outros pastores das igrejas. Eu visitei o pastor da nossa igreja ali, eu digo nossa porque eu pertenço à comunidade ali da evangélica, em frente à praça, né? E, inclusive, ele achou assim maravilhoso esse trabalho, né? E ele foi um que disse, olha, eu gostaria muito de participar e fazer algum trabalho que colaborasse com vocês, né? Então, realmente, a gente gostaria imensamente que surgissem famílias que se interessassem por esse trabalho. Muito bem, Ana Salete. Eu acho que é mais do que uma aptidão, né, Lia, também. É uma vocação. Essas famílias é um amor que não conseguimos aqui dimensionar, com certeza. E quando as pessoas são vocacionadas para amar, né, elas chegam num outro nível do que a gente chama de humanidade, né? E isso a gente tem que cada vez mais dar ênfase, né? A gente vai fazer a matéria para o jornal essa semana e nós vamos deixar lá bem especificado assim, todos esses critérios, não todos esses pontos que é importante as pessoas terem, né? E aí é só chegar lá na secretaria ou no CRAS lá e dizer, olha, eu queria, né, me inscrever aí para o Família Acolhedora. Ou conhecer um pouco mais, né? A gente está disponível lá também para esclarecer pessoalmente, porque agora nós lançamos a semente, né? Olha, sabe o que eu acho legal também, Lia? Vocês trazerem nas próximas agendas de imprensa que vocês forem fazer, conversando com essas 3 famílias que hoje fazem parte do programa, vocês trazerem alguém deles para eles contar a experiência, né, de ser uma família acolhedora, né? Porque talvez as pessoas não tenham essa ideia, tenham muitos preconceitos ali, porque cria, né, preconceito. Amanhã ou depois vão estar batendo na minha casa ali, me incomodando, né? É importante isso, né, também, né, entender isso, gente. Tem toda a questão também da privacidade, né? Então essas famílias, elas têm uma certa proteção também, né? Para não ter nenhum contato com aquela família que foi destituída, né? Fábio. Isso, no sentido de preservação, né? Sigilo, preservação dessas crianças, né? Essa tua sugestão é ótima. E isso já ocorre em alguns outros municípios. Só temos que pensar no sentido de, né, dessas famílias isso, né, e preservar, né, e sempre pensando no sentido de preservar essas crianças, né. Sabemos que estamos falando de um município de porte pequeno, né, todo mundo todos lá, isso, então temos que ter essa preocupação, mas é uma sugestão muito válida aí. Muito bem, a Maria Aparecida está perguntando aqui como se escreve para adotar uma criança. Daí, Maria Aparecida, daí eu já vou te falar, porque essa parte eu já sei, tá? Daí tu tem que ir lá no fórum, tá? E procurar lá a Vara da Infância e da Juventude e te colocar à disposição lá, que eles vão te entregar lá uma lista lá de documento que tu precisa levar, daí vai ter um conjunto de entrevista que tu vai fazer com assistente social, com psicólogo lá, até que tu esteja habilitada a entrar na fila de adoção e daí depois, conforme o judiciário tiver ali, né, a realidade vai andando. Eu vou te dizer assim, eu fiquei 5 anos na fila esperando. Foi uma gravidez bem longa, assim, né? Mas tudo certo, né? Valeu a pena. Lia, vamos reservar um tempinho para a gente falar da Semana de Solidariedade, né? Que está começando aí, já está no clima, eu vi que todo mundo está falando e tal. E como é que está aí a mobilização e como é que a gente pode ajudar, né? Porque Semana da Solidariedade é isso, não é achar que é a Secretaria de Assistência lá que tem que tocar o barco, não. É todo mundo das mãos junto, né? Isso. Esse assunto de hoje não deixa de ser um tema de solidariedade também, né? Mas nós estamos, sim, já com as atividades. Tem me tirado do sono, porque, digamos assim, vai ser minha primeira Semana da Solidariedade que eu estarei organizando. Já participei através da Corsã, nós participamos da ONG também.
E então nós estamos aí já nos preparativos, tá? Vai ser uma semana bem proveitosa, nós temos várias atividades, mas realmente, como você disse, a comunidade também vai ter suas ações, porque o objetivo dela não é somente arrecadar, né? Porque nós estamos lançando junto a campanha do agasalho também, mas é desenvolver esse espírito de solidariedade nas pessoas. O que eu posso ajudar? Tanto que o tema é conecte-se, alguém precisa, você ajuda. E em casa, ou mesmo eu como prestadora de serviço, ou numa entidade que eu atuo, de alguma forma eu posso contribuir. Com quem que nós iremos contribuir? Com essas pessoas que estão hoje em vulnerabilidade. São as entidades que trabalham com crianças e adolescentes, com idosos, o próprio Caminho Municipal. A gente agora está voltando um pouco para as entidades esportivas também, que tem um trabalho assim, fundamental. Eu sei, hoje, como as meninas me chamam a profilia, né? Nós temos a base da Nutrica, a gente já falou sobre isso. Eu sei, eu acompanho como é importante todas as entidades hoje no nosso município que estão atuando. E aí eu poderia citar várias aqui, que tem um papel importante no desenvolvimento dessas crianças e adolescentes, ou mesmo nos pais acompanharem, para que a gente evite esse tipo de situação que nós vivemos no dia a dia, que é do abuso, que é do abandono, violência. Então, tudo isso vem a contribuir. Então, quando nós falamos em Semana da Solidariedade, e aí eu peço realmente o apoio de vocês, da imprensa, em divulgar e incentivar as pessoas a participarem. Nós teremos na semana, até eu tenho que agradecer ao Jardel, né, que ele me disse que estava chegando por aí, já chegou, que nós tivemos uma pré-reunião para conversar o que nós faríamos, e ele que deu a sugestão da gincana. E nós realmente teremos a gincana naquela semana com entidades do município que atuam com crianças e adolescentes. A arrecadação de alguns itens, limpeza, alimentos, roupas, enfim, uma gama de produtos que nós precisamos no dia a dia. Fralda, não tem muita procura por fralda também lá, e nós não temos, né? Então, vai vir contribuir com isso. Lançaremos, já estamos lançando nos grupos essa gincana, mas oficialmente será segunda-feira que vai ser lançado. Aí nós teremos o pedágio em parceria com a Sobenic, né, que é uma grande parceira também, que através dela nós chegaremos nessas entidades, que vai ser na quinta-feira. Um pedágio solidário. Teremos o bailinho solidário também na quarta-feira, que tradicionalmente ocorre lá no bairro Progresso, no Centro Social. Haverá visitas ao lar de idoso, a PAI, visitas no gabinete também com a prefeita, a campanha do agasalho, e nós teremos também um stand de doação de roupas de crianças e bebê. Nós temos muitas roupas lá. Temos quase 200 toucas que foram confeccionadas nos grupos idosos que serão distribuídas. Então, assim, é uma infinidade de ações que nós estamos tendo, porém, nós temos um limite. E aí, sim, entra a sociedade, as entidades, né, colaborando, que vai ser imprescindível para nós. Já teve ali um momento de sensibilização das entidades, por exemplo, uma grande reunião que a Secretaria chamou todas as entidades para fazer um mapeamento do que... Porque a gente sempre fica sabendo o que as iniciativas que a Prefeitura puxa, né? Isso. Então, isso aí é meio que natural. Tem uma assessoria de imprensa ali que manda a comunicação e tal, a gente fica sabendo. Mas, às vezes, tem tantas ações que acontecem por parte das entidades lá na ponta que a gente não consegue divulgar e não consegue acompanhar, né? Então, é muito importante que a gente tenha, digamos assim como tem o calendário oficial do município, que a gente tenha o calendário oficial da Semana da Solidariedade para saber tudo o que está acontecendo, para que a gente possa dar essa vitrine que é tão importante, né? Sim, nós tivemos uma reunião na Câmara de Vereadores com alguns, tá? A gente sabe que alguns ficaram de fora, mas realmente é a nossa primeira, né, Salete? E agora, ontem, né, desde ontem, estão sendo entregues ofícios, oficialmente, para todos. Quem a gente vai lembrando, vai entregando. Nós recebemos, inclusive, um ofício assinado pela prefeita. Isso, exatamente. E eu fiquei impressionada com a quantidade de ofícios que nós falamos em entidades, empresas e grupos, enfim, que nos ajudam. Está sendo feito isso. Criei um grupo também com os
que vão participar da gincana, né? E confesso que me tirou o sono, que ontem eu lancei e ninguém respondeu. Aí hoje de manhã chamando pessoalmente, não, nós vamos, né? Só que na correria, às vezes você precisa ir lá. Assim como vocês. Durante a semana, não esqueçam, nós temos lá a semana que vem, né? Todos estarem engajados. Então, há toda essa preocupação, sim, de que seja uma semana positiva, que nós tenhamos muitos resultados. No sábado, nós teremos o encerramento na praça, que vão ter atividades culturais, a entrega da premiação da gincana e também as apresentações do município, dos grupos do município, que nós temos um porte artístico assim, muito grande. E a gente quer valorizar isso. Então, realmente, vai ser uma semana que já todos estão avisados lá na secretaria, olha, essa semana é a semana que nós estaremos muito além do nosso dia a dia, que a gente já ajuda, que nós daremos um pouco mais de cada um de nós. Exato. E isso nós esperamos da comunidade também, né? Lembrando, né, pessoal, não é mega evento, tá? Tipo, quer ir doar sangue? Vai doar sangue. Isso né? é importante lembrar, vai ter no Hemocentro, vai vir e vai ser aqui na Secretaria da Saúde. Olha que legal. Por exigência deles, né, não vai poder ser na praça. Então será ali. Tá certo. Então doa sangue. Eu toco violão, vai lá tocar lá no Lar dos Idosos, lá, vai brincar, vai, né, fazer alguma atividade. Né? Doa um tempinho da tua vida, né? Um pouquinho Faça que uma seja, visita, né? Uma Exato. simples visita, uma conversa. Isso também é solidariedade, não necessariamente tem que ser produto físico, né? Família acolhedora que o diga, né? Não é nada físico, é amor mesmo, né? Gente, muito obrigado pela presença de vocês aqui. Agora a palavra é de vocês aí para o destaque final. Então, só agradecermos, né, a oportunidade, tá? Nos colocando à disposição, tá? Da comunidade, da sociedade, de possíveis famílias que venham a se credenciar junto a esse programa, a esse serviço, tá? E sempre à disposição de todos aí. E muito obrigado pelo convite, foi um prazer aí. Agradecer à Rádio Cidade pela oportunidade, que sempre está de portas abertas para as boas iniciativas, né, Cristiano? E só lembrar as pessoas para a campanha do agasalho, a gente pede assim encarecidamente que sejam roupas que você poderia usar, né? Que sejam roupas realmente para o frio, né? Porque há muitas arrecadações vêm em roupa de verão que não podemos oferecer para a pessoa no inverno, né? Então a gente pede encarecidamente que escolha uma roupa no seu guarda-roupa que você pode usar e sair com aquela roupa. Roupinhas inteiras, limpas, né? Eu faço esse apelo e que entreguem realmente bastante roupa e cobertas também, que vai faltar muito, porque nós vamos ter um inverno bem rigoroso. Obrigado, Cristiano, pela oportunidade. Valeu. E antes de tu falar da despedida, eu preciso fazer uma pergunta que eu acabei esquecendo. Semana passada a gente fez uma matéria com um casal que está acampado ali no posto da Cotribá e tal, né? Aí eu queria te perguntar, essa demanda chegou na secretaria? Qual é o tipo de assistência que foi dada para eles? Nós acompanhamos, né, Fábio? Foi feita a entrevista com eles, conversado com eles sobre a situação já do município de origem deles. Ontem retornaram lá, né, Fábio? Nós ainda não conversamos sobre isso no retornário, eles não estavam mais lá, né? É isso, não estão mais ali, alojados ali, então, enfim, tem informações que eu acho que não, em razão da ética, né, e da preservação também desse casal, eu não vou informar, mas assim, eles possuem renda fixa, tá? Isso também conseguimos verificar, averiguar. É uma opção deles também, tá? E no sentido são nômades. Isso, tá? De certa forma transeuntes, mas nos colocamos à disposição, inclusive com relação ao mercado de trabalho, tá? A documentos, né? A questão de documentos pessoais deles, né? A possibilidade de também providenciarmos, tá? Foram acolhidos, sim, a comunidade, muitas pessoas da comunidade civil auxiliaram, tá? Mas eles optaram, então isso eu acho que é interessante, né? Para a opinião pública, divulgarmos que eles optaram em retornar, a seguir, então... A seguir que lá eles não estavam mais, né? a seguir transitando e buscando outras oportunidades. Nós temos vários exemplos no próprio município que já ocorreram, pessoas não queriam ser acolhidas, né? Elas preferem assim.
Mas Bom, é da decisão de cada um, né, Lia? Exato, é E livre-arbítrio. assim, ó, e todo dia eu não digo, tá? Porque daí eu vou estar enchendo demais tua bola aqui, mas várias vezes durante a semana aqui a gente recebe mensagens aqui dizendo que o trabalho da assistência social aqui no município é algo que a gente precisa valorizar cada vez mais. Por que eu falo isso, Lia? Assim, porque a gente vive num umbigo, assim, às vezes, e a gente acha que Birubá não tem problema. Porque a gente se coloca no nosso lugar de fala, né? Ah, eu tenho meu salário, eu trabalho na indústria, eu, né, tenho meu carrinho ali que eu vou trabalhar e tal. A gente acha que as pessoas não passam necessidade de Birubá. Principalmente se você olha as redes sociais, né? Aí Tudo flores. tudo flores, né? E aí quando a gente está falando aqui de um programa que precisa acolher, porque em Ibirubá nós temos sim crianças vítimas de violência, crianças que são destituídas do poder familiar, crianças que precisam do nosso acolhimento. Quando a gente faz campanhas como para esse casal, que não é de Ibirubá, mas que quando está na nossa cidade, é parte da nossa cidade, nós precisamos resolver o problema, né? E aí a gente sempre tem um retorno ali, assim, que a secretaria é sim um espaço de acolhimento, né? Porque muitas vezes parece que, tu vê, eu fui lá naquela assistência social, não dá nada, lá não ajuda a gente com nada, né? Mas a gente percebe que e aí isso muito o trabalho do SUAS também, né? Do aprofundamento disso, né? Como aquele assistencialismo momentâneo que a gente tinha como política pública se transformou numa rede de acolhimento, assim, que a gente tem que só elogiar, assim, né? Porque é por causa dessa rede de acolhimento que as pessoas não passam mais tanto perrengue como passavam antes. E se passarem, sabem que tem uma porta para bater. Exatamente. Sabe, Cristiano, que para mim, assim, e isso eu ressalto, né, nas equipes, nas reuniões, de que eu estou ali agora, só que toda a experiência que eles têm, todo o conhecimento, os técnicos, eles têm um procedimento para atendimento de cada situação. Por exemplo, nessa dos transeuntes ali, há uma técnica de abordagem, né? Toda uma... Porque, às vezes, as pessoas não vão te falar tudo na hora ali, mas você vai conversando e vai indo. Então, esse é o nosso papel lá, sim. E uma das questões que eu não esqueço, quando eu recebi o convite, a primeira coisa, acolha as pessoas, né? Isso eu ouvi da prefeita, eu quero que as pessoas sejam acolhidas, que elas sejam ouvidas, que muitas vezes, para alguns, é o que basta. Para outros, são casos mais complexos, sim, mas você acolher, você ouvir e tentar alternativas, esse é o papel que nós temos lá, tá? É um trabalho grandioso, é compensador. Realmente há uma rede muito grande. Eu agora conhecendo toda essa parte do governo, tudo é muito bem articulado, desde que lá na ponta ele vá com o real objetivo, que é assistir, não a questão da política. Certo. Tá? Então, realmente, essa tua observação é bem importante, porque senão nós não teremos resultados. E testemunhar, assim, Cristiano, que há semanas que você desanima, que você tem que no outro dia levantar com força de vontade, e é difícil, que são muitos problemas, parece que às vezes vêm todos de uma vez só. Só que, como eu sempre falo lá, nós não podemos baixar a cabeça nesse problema, mas sim abrir o horizonte e olhar o que eu posso mudar. Se isso está acontecendo lá atrás, o que eu poderia ter feito, seja em projetos, campanhas, Semana da Solidariedade. Tudo que for feito ali pode, numa sementinha, evitar algo pior lá no futuro. Então, é isso que nós temos que voltar a esse pensamento. E não focar só naquele problema. Né? Olhar lá na frente o que é possível, o que hoje a comunidade quer, os jovens, principalmente, de cursos, qualificação, o quê? Então, nós temos que ouvir o que precisa. E, Cristiano, para encerrar, nós poderíamos ficar a manhã inteira, né? Sabe que eu me sinto em casa aqui, então a gente vai falando, mas eu quero ressaltar um trabalho, já que está sendo feito lá no Centro Social da Progresso, com as minhas meninas, eu digo, nós temos os grupos que fazem os trabalhos artesanais, palestras, né, atividades físicas, às vezes, e isso é realizado em todos os bairros. Essa semana e na próxima semana, elas estão realizando o Dia da Beleza. Olha só. Então, com voluntárias, e as próprias funcionárias estão lá fazendo cabelo, unha, né? Ou seja, deixando as mulheres um pouco mais empoderadas. Que sensacional. Que também, então, nós já estamos iniciando a nossa semana com esse trabalho delas, que não tem como deixar de falar assim publicamente esse trabalho que está sendo feito, todo voluntário. Então, olha só, as mamães vão ter sua beleza realçada nos projetos aí da Prefeitura para o Dia das Mães. Gente, muito
muito obrigado pela presença de vocês. A gente tem mais uma entrevista daqui a pouquinho Sim. sobre as medalhas que o nosso povo da PAI trouxe da Olimpíada da PAI. E a gente vai seguindo por aqui, porque o nosso papel enquanto rádio comunitária é esse, né? É dar voz para a comunidade, trazer sempre aquelas pautas que nos trazem muito orgulho e nos trazem muitos desafios. Então, parabéns aí ao Família Acolhedora. Quero dizer aqui para Márcia Chavinski, né? É só ela ir lá no CRAS, tá, Márcia? Vai lá no CRAS e conversa com o pessoal lá, que eles vão te encaminhar bem certinho para ver como que tu te inscreve aí para ser acolhedora aí do programa Família Acolhedora. Tá bem? Muito obrigado, gente, pela presença de vocês. Vamos